Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, no final do versículo está escrito: seja tudo feito para edificação. E esse é o tema da nossa pregação. Seja tudo feito para edificação. A palavra edificar significa construir. Paulo pretendia que tudo que fosse feito no meio do povo de Deus contribuísse para a edificação, para a construção. Mas edificação e construção do quê? Em primeiro lugar, Paulo aqui está nos lembrando que nós fomos salvos para sermos edificados. Mas de que edificação Paulo está tratando? Paulo está falando da edificação de Cristo, da construção de Cristo dentro de cada salvo. A igreja existe para salvar pessoas e para edificar Cristo dentro das pessoas. Quando você recebe Jesus como seu único Salvador e Senhor, Cristo nasce dentro de você. Mas esse Cristo que nasceu dentro de você, ele precisa se desenvolver, ele precisa ser edificado dentro de você. E na medida em que Cristo vai se desenvolvendo dentro de você, esse desenvolvimento vai se manifestando através de você. É por isso que logo que você recebe Jesus como Salvador e Senhor, você é uma criança em Cristo. E é de se esperar que a partir daí você vá crescendo até atingir a maturidade cristã. Infelizmente, muitos irmãos permanecem crianças na fé a vida inteira. Alguns crescem um pouquinho e aí ficam estagnados. Quando alguém passa pela vida cristã sempre numa vida de fracasso, é o sinônimo de que Cristo não foi realmente edificado naquela vida. É apenas uma minoria que tem conseguido até hoje se desenvolver e atingir a maturidade espiritual. Uma minoria no meio do povo de Deus. Agora, por que assim? Por que só uma minoria? Justamente por causa da edificação. Aqueles em quem Cristo é bem edificado, acabam por atingir a maturidade espiritual e, como consequência, recebem a vida abundante prometida pelo Senhor Jesus. Já aqueles nos quais Cristo não é bem edificado, ficam pelo caminho, sem atingir a vida abundante. E alguns, até por falta de edificação, permanecem sem vitória a vida inteira. O que é uma grande tristeza, porque o Rei da Glória mora dentro de cada crente. Espero então que você tenha entendido bem isso, que isso é extremamente importante, de que nós precisamos de que Cristo seja edificado dentro de cada um de nós. Quem edifica Cristo no salvo é o Espírito Santo. Esse é o ministério do Espírito Santo. Os principais alvos do Espírito Santo no seu trabalho de edificação de Cristo dentro de nós são o caráter e o ministério de Cristo. O Espírito de Deus quer edificar dentro de cada um de nós o caráter e o ministério de Cristo. As bênçãos, a vida abundante são apenas a consequência, é o galardão, é o prêmio. É o galardão do caráter de Cristo, o seu ministério edificados em nós.
Esse galardão é o poder de Deus e a vida abundante. De modo que o poder de Deus vem para os que exercem o ministério de Cristo, e a vida abundante é o prêmio do caráter cristão formado. E se alguém não é devidamente edificado, nós não podemos culpar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele depende de determinados materiais, entre aspas, que venhamos a dar a ele, a fim de que ele nos edifique. Vejamos esses meios, esses instrumentos que o Espírito Santo requer para edificar Cristo no salvo. São 3 instrumentos: a palavra de Deus, a oração e o discipulador. São os 3 maiores instrumentos que Deus usa, que o Espírito Santo usa para edificar Cristo dentro de cada um de nós. Sem palavra de Deus, não há edificação. Sem oração, não há edificação. Sem discipulador, a gente fica pelo caminho. Não há edificação também. Então, repita comigo. Quais são os 3 instrumentos do Espírito Santo para a edificação de Cristo no salvo? São palavra de Deus, oração e o discipulador. Palavra de Deus, oração e o discipulador. Irmão, o coração da edificação de Cristo no crente é o discipulado. É o discipulado. Você estuda a palavra de Deus, você medita na palavra de Deus, você ouve pregações no templo, você lê livros de edificação, você ouve CD, você ouve DVD, você assiste pregação na televisão. Tudo isso é muito bom. Porém, nada disso edifica tanto você quanto um bom discipulador. Abrir mão do discipulador é abrir mão do principal item da edificação de Cristo no salvo. Porque, meu irmão, quando você tem um discipulador, você tem, além de um amigo, você tem alguém que ora por você, você tem alguém que ensina você a palavra de Deus, e principalmente tem alguém que acompanha o crescimento de Cristo em você. E aliás, é esse acompanhamento que faz uma brutal diferença no crescimento entre os salvos. Esse acompanhamento. Eu espero que você tenha percebido o valor do discipulador na sua vida. Damos graças a Deus pelas mega igrejas que existem espalhadas no mundo inteiro. Essas igrejas muito grandes. Porém, o que é lamentável é que quase sempre são igrejas compostas de cristãos que vivem correndo atrás de experiências que em nada contribuem para a edificação de Cristo neles. O livro de Apocalipse, peço que você abra Apocalipse capítulo 3, versículo 15 em diante. O livro de Apocalipse profetizou a respeito dos vários tipos de igreja que haveriam de existir. E uma delas, justamente, são essas igrejas grandes, em que as pessoas não são edificadas, nas quais as pessoas não são edificadas em Cristo. Essas igrejas são simbolizadas pela igreja de Laodiceia. No livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 15 em diante, diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Uma igreja de crentes mornos,
Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E não é o que dizes: aqui o poder é derramado, aqui tem muitos milagres. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O que é isso? Disposição para quebrantamento, para que Cristo seja desenvolvido dentro do crente. Vestiduras brancas para te vestires, santidade, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas visão espiritual, visão da verdadeira igreja do Senhor. Diz o Senhor: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. São igrejas grandes, as igrejas tipo Igreja Laodiceia, e igrejas grandes cujo foco não é a edificação de Cristo no crente. O foco é só o crescimento numérico. Mas se essas igrejas tivessem como foco central do seu ministério a edificação de crente no Cristo, em Cristo, o mundo inteiro já tinha sido ganho para Jesus. Já tinha sido. O problema não está no fato de a igreja ser grande. Uma igreja pode ser grande e também edificar Cristo nos seus membros. O problema está no fato de seus ministérios não focalizarem, acima de tudo mais, a edificação de Cristo nos salvos, conforme Paulo ensinou. Paulo disse: tudo seja feito para a edificação. O que disse o texto de Apocalipse aqui sobre a igreja de Laodiceia? Disse que o Senhor está do lado de fora da igreja. Ele está batendo na porta querendo entrar, e não abrem a porta para ele. O que Jesus está dizendo é que ele está fora da vida dessas pessoas. Irmãos, milagres são realizados nas grandes igrejas. Você vê muitos milagres, pessoas curadas, pessoas recebendo grandes bênçãos. Como é então que o texto sagrado pode dizer que Jesus está do lado de fora dessas igrejas? Porque tudo que é recebido ali não é recebido pela edificação de Cristo no crente, é recebido através do dom espiritual de um homem que está na frente da igreja. É o dom espiritual daquele homem que concede as curas, os milagres, e não a edificação de crente, dos crentes, de Cristo naqueles crentes. Os crentes entram e saem com o mesmo tipo de caráter. Jesus não se desenvolveu neles, que é o que a palavra de Deus nos recomenda acima de tudo. Então o Senhor Jesus diz: olha, vocês recebem aí milagres, mas eu não estou sendo edificado dentro de vocês. Veja, no tempo que o Senhor Jesus viveu em carne em Israel, pessoas recebiam tantos milagres, mas tantos milagres, que no final do Evangelho de João está escrito que se ele, João, fosse escrever todos os milagres que o Senhor Jesus fez, o mundo inteiro
não conteria os livros que seriam escritos. Para você ver quanta gente foi abençoada com milagres em Israel. Multidões e multidões e multidões. E onde estava aquele pessoal quando a igreja começou? A igreja começou com cerca de 120 pessoas, e alguns poucos só que não estavam ali, mas seguramente não havia 1000 pessoas salvas. O que eu estou querendo dizer é que o fato da pessoa receber milagres não significa que ela é salva. Ele operou milagres em multidões, fez o bem para multidões, mas os salvos eram poucos. Por isso, irmãos, as mega igrejas têm muitos milagres, mas poucos salvos. Converse com eles. Veja o nível de cada um. Veja se há diferença de um deles para um incrédulo. Então, veja aqui Mateus capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Diz a palavra do Senhor: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado no teu nome? Nós pregamos a palavra, Senhor, até evangelizamos, e em teu nome não expelimos demônios? Olha, Senhor, até expulsamos demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Apartem-se de mim vocês que não deixaram Cristo ser edificado em vocês, e por isso não se apartaram das iniquidades. Amém? Está entendido isso, irmão? O Senhor Jesus quer ver o fruto do Espírito Santo sendo produzido através de nós. Qual é o fruto do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Um só fruto com 9 gomos. Está ali na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Então Deus quer, Ele vem procurar em nós fruto do Espírito Santo. Porque é o fruto do Espírito Santo que expressa o caráter de Cristo. E quando temos o caráter de Cristo, manifestamos isso através do exercício do ministério. Crente que não faz nada para Deus, pode saber o que saber da Bíblia, mas não está edificado em Cristo não, irmão. Então os gomos do fruto demonstram o caráter de Cristo, e o ministério é consequência, porque se um salvo ama as pessoas, ele vai procurar salvar as pessoas e vai procurar edificá-las. Então o seu ministério fala do seu caráter, irmão. E uma vez que o salvo expressa o caráter de Cristo, as pessoas são atraídas para esse salvo. Logo no princípio que você recebe Jesus, você começa a pregar a palavra de Deus, as pessoas fogem de você. Mas depois que você adquire quebrantamento, você começa a atraí-las. Elas são atraídas por você. São atraídas para Jesus por meio de você. E é dessa maneira que você vai crescer e conquistar um povo para Deus. E uma vez que você conquiste um povo para Deus, a vida abundante vai se manifestar na sua vida como prêmio. Saiba, porém, irmão, que na base desse processo todo,
Na base desse processo todo, para você atingir a vida abundante, está o discipulador, a figura do discipulador. Você quer ver na Bíblia o efeito do discipulador na vida de uma pessoa? Vamos apanhar uma pessoa aí na Bíblia. Abra comigo, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52. Aqui é o momento em que Jesus é preso no jardim do Getsêmani. E veja aqui nos versículos 51 e 52. O Senhor Jesus foi preso ali, os discípulos fugiram, versículo 51. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Aqui estava um jovem que seguia Jesus de longe, seguia enrolado num lençol. Vieram os inimigos do Senhor, lançaram mão num lençol que o cobria, e ele ficou nu, e teve que fugir envergonhado. Por isso muitos crentes são envergonhados, irmãos. Estão cobertos não com as vestiduras de justiça, mas se cobrem com algum lençol, pensando que estão seguindo Jesus, e acabam sendo envergonhados. Esse texto demonstra que esse jovem era apenas, digamos, um simpatizante de Cristo. Agora, esse jovem aí que é citado aqui, ele tinha um primo, que era um homem de Deus de verdade. O nome desse primo, desse jovem, era José. José era um levita. Nasceu na ilha de Chipre, não nasceu no território de Israel, na ilha de Chipre. Chipre era uma ilha no mar Mediterrâneo, que fica na costa ali de Israel, mas uma boa distância, ali no mar Mediterrâneo. Esse primo foi apelidado pelos apóstolos de Barnabé. Ele andava com os apóstolos. Ele estava entre os primeiros cristãos e andava então com os apóstolos. Essa palavra Barnabé significa filho da consolação ou filho do Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. Amém? Irmãos, quem apelidou José de Barnabé, ou seja, apelidou de filho do Espírito Santo, foram os apóstolos. Devido, irmão, à grandeza de caráter daquele homem, à santidade daquele homem, os apóstolos reconheceram a grandeza do caráter e do ministério de Barnabé. Que coisa tremenda! Quantos aqui gostariam de ser apelidados de filho ou filha do Espírito Santo? Barnabé teve uma participação bem importante no discipulado do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi produzido por Barnabé. Mas vamos voltar aqui para o primo pé de valsa do Barnabé. Barnabé, então, apanhou o seu primo, e ele tinha sido designado pelo Espírito Santo para ir para uma viagem apostólica, onde ele ia ensinar Paulo, ia treinar Paulo. Ele aproveitou e levou com ele também o seu primo. Na primeira viagem ali, em que Paulo foi, ele estava com Barnabé. Esse primo de Barnabé decidiu largar tudo,
abandonou Barnabé e Paulo e voltou. Largou tudo e foi embora. Era um irresponsável, porque eles precisavam do trabalho dele. O trabalho dele era importante ali. E Paulo ficou bravo de verdade. Discutiu com Barnabé e disse que não ia levar mais o primo de Barnabé com ele. Esse daí não vai viajar mais comigo, não. Não quero mais ver a cara desse sujeito. E com isso, Barnabé se apartou de Paulo. Então, encerrada aquela viagem missionária, Barnabé foi atrás desse primo irresponsável, pé de valsa, e decidiu levá-lo para Chipre. Meteu o primo embaixo do braço, bora, tu vai comigo para Chipre. Vou fazer de ti um homem de Deus. E lá ele discipulou. O nome desse primo irresponsável do Barnabé é João Marcos. A Bíblia dá o nome dele. Agora, depois do discipulado de Barnabé, veja o que aconteceu com João Marcos. Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Paulo recomenda, está falando com o seu discípulo Timóteo, ele diz na carta para Timóteo, 2 Timóteo 4,9, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Percebeu a diferença agora? O que fez a diferença na vida de Marcos? Paulo se apartou de Barnabé. A Bíblia diz que houve uma grande desavença entre eles por causa de Marcos, e agora ele pede Marcos de volta. A diferença está no discipulado. Veja ainda na primeira carta de Pedro, capítulo 5, no versículo 12. 1 Pedro 5,12 diz assim, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, ele chamava para Roma de Babilônia. Aquela é a igreja que estava nascendo ali. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Pedro chama para Marcos de meu filho. Veja o que o discipulado fez na vida do irresponsável Marcos. E olhem só, irmão, foi esse Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Quantas vezes o Evangelho de Marcos tem sido citado, tem sido lido, tem sido estudado? Todas as vezes que lemos, citamos o Evangelho de Marcos, estamos mencionando o nome de Marcos. Portanto, é um dos nomes mais falados no mundo inteiro por mais de 2.000 anos. Por cerca de 2.000 anos. Agora, quem foi responsável por isso, juntamente com o Espírito Santo? Um discipulador. Foi o discipulado que transformou um irresponsável num tremendo homem
de Deus. Marcos é obra do discipulado, assim como Paulo. Se não fosse o discipulado, quem seria Marcos? Meu irmão, você quer alcançar vida abundante? Se você quer, você precisa de um discipulador. Um discipulador é aquele que dá acompanhamento pessoal. Do púlpito, você ouve o ensino da palavra, você ouve a pregação da palavra, mas cada um de nós precisa de alguém que nos dê acompanhamento pessoal. Agora veja como Satanás bagunçou a igreja, porque o sistema de discipulado foi criado pelo Senhor Jesus Cristo. E a ordem dele, ide fazer discípulos. Ele não disse simplesmente façam convertidos, e depois botem lá na igreja, lá num templo, sentados e só ouvindo. Ele disse, façam discípulos. Ele é o nosso modelo de vida. E ele fez discípulos. E ordenou que fizéssemos discípulos. Como é então que a igreja abandonou o sistema de discipulado do Senhor? E sabe qual foi o resultado de ter deixado o discipulado? Hoje, cerca de 2.000 anos depois que o cristianismo começou sobre a terra, somos um grupo ainda minoritário. Como é possível uma coisa dessas? Como eu digo, nós temos o maior general, o Senhor Jesus Cristo. Nós temos a maior mensagem, a mensagem da salvação. Nós temos o maior poder, o poder do Espírito Santo. E por que em 2.000 anos não tomamos toda a terra para Cristo? Porque abandonamos o método determinado pelo Senhor, que é o de fazer discípulos. Veja uma coisa, irmão. Logo no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, os apóstolos se reuniram e procuraram substituir o Judas Iscariotes, que tinha se suicidado e abandonado o caminho do Senhor. Procuraram substituir por outro e colocaram no seu lugar Matias. Se aqueles 12 tivessem colocado em prática o sistema do Senhor Jesus Cristo, se eles que passaram ali 3 anos e meio com Jesus, cada um agora apanhasse 12, e depois de 3 anos e meio, os 12 de cada um, que já seriam 144, depois de 3 anos e meio, formasse 12, e assim por diante, seriam 1.700 e tal, mais 3 anos e meio, 20.000 e tal, e assim por diante. Em menos de 20 anos, eles teriam tomado o mundo inteiro daquela época, formando 12 só de 3 em 3 anos e meio. Agora, por que foi que eles não fizeram isso? Falta de visão. A igreja primitiva, que comumente tomamos como modelo, na verdade era uma igreja que estava nascendo. E o Senhor pretendia que ela amadurecesse. Mas era uma igreja que estava nascendo. Eles não tiveram a visão da formação de discípulos. O Senhor Jesus é nosso modelo. Ele se dedicou especialmente a 12. Por que eles não fizeram o mesmo? Quando Pedro, no começo do seu ministério, fez a primeira pregação, ele ganhou 3.000 pessoas. Logo, chegou a 5.000. Então ele pensou, olha, o caminho é esse. Vamos ganhar as multidões. Por que ficar se dedicando só a 12?
Eu preciso quantos para viajar comigo, andar comigo? Ah, só dos 2 ou 3, vou formar só esses discípulos para a vida inteira. E vamos nos dedicar a ganhar as multidões. E o resultado? O resultado está aí, irmão. Não cresceu como deveria. Porque cometeram o erro de abandonar o sistema de discipulado. Você quer saber o que é isso? O que representa isso? Nós temos 237 grupos de discipulado. 237. Se cada grupo de discipulado, o grupo de discipulado tem um discipulador e 4 discípulos. Se aqueles 4 discípulos, em um ano, eu não estou falando só numa noite do grande milagre, eu estou falando um ano, em um ano, cada um formar o seu próprio grupo de discipulado, em quanto tempo vocês acham que nós tomaremos o mundo inteiro? 12 anos e meio. Só colocar no bico do lápis. É certo que há fatores que irão atrapalhar. É certo que há nações que impedem o evangelho, mas quando um crescimento desse vai atingindo as pessoas, o fogo devorador e avassalador do Espírito vai na frente, irmão, e não há nada que possa resistir. Irmãos, e por que não fazemos isso? Vocês lembram quando eu orientei os irmãos que não focalizassem os 12, porque os irmãos trabalham, não tem tempo, então dissemos, cada um deve dar atendimento pessoal a 3 pessoas, mas ninguém deu atendimento pessoal. Era para toda semana, além da reunião com todo o grupo, reunir toda semana pessoalmente com cada um, e não foi feito. E é por isso que eu eliminei as células, para tirar o foco das pessoas das células, para colocar justamente em cima do discipulado. Irmãos, abandonar o processo do discipulado pelo discípulo do Senhor foi um grande erro. Um salvo pensar que será abençoado por Deus, abandonando o processo que Jesus criou para abençoar as pessoas, e ele pensar que vai levar vida abundante abandonando o sistema do Senhor, isso não vai acontecer. Pois foi o que a igreja do Senhor fez, e por isso hoje somos um grupo que não é a maioria diante das religiões que há no mundo. O mundo não foi ganho para Jesus até o dia de hoje, porque a igreja abandonou o sistema de discipulado. E você, meu irmão, você vai valorizar o discipulado? Porque, irmão, é uma glória e uma grande bênção, e uma tremenda bênção, Deus ter nos mostrado isso. Porque as pessoas não estão enxergando isso por aí. E você vai valorizar, vai se entregar a Ele, de todo o coração ou de má vontade? Você já enxergou que aí está a solução para a sua vida? Irmão, não tem cabimento nós vivermos com o Senhor por anos a fio, e nossa vida mudar, mas mudar muito pouco, perto daquilo que a Bíblia promete. Quando você olha as promessas da Bíblia, e você olha para o que você recebeu, você diz, eu recebi bênção, eu fui abençoado, eu recebi milagres na minha vida, mas perto do que Deus prometeu é nada. Amém? Algo está errado. E o que está errado é a falta de discipulado, instrumento essencial para uma vida de êxito, de sucesso e de vitórias. Irmão, até o mundo sabe disso. Até as pessoas do mundo
dizem, olha, você precisa de um mentor. O que na linguagem deles é um mentor, na nossa é discipulador. Irmão, é de se esperar que um salvo que entre na igreja, em 5 anos, ele esteja desfrutando de vida abundante. 5 é o número da graça e da responsabilidade. 5 anos. 4 é o número da preparação. Em 4 anos ele é preparado e o 5º ele já começa a desfrutar. Com esses novos que entrarão na igreja, dentro do novo sistema de discipulado, a partir da noite do grande milagre, assim acontecerá, em nome de Jesus. Nós estamos há 1 mês, começando nesse processo, e muita gente já foi grandemente beneficiada em tão pouco tempo. Imagina o benefício que você terá daqui a 1 ano. Se você foge do discipulado, você está fugindo da bênção, irmão. A maioria de nossos irmãos, graças a Deus, está participando com alegria e boa vontade. Mas temos irmãos que estão participando desanimados e até alguns poucos contrariados. E por que alguém participaria de algo assim, desanimado ou contrariado? Primeiro, porque ainda não entendeu que o discipulado é um instrumento essencial para que ele seja abençoado. E quem sabe quantos desses desanimados e contrariados, devido a esta pregação, estão mudando de ideia exatamente nesta hora. E segundo, alguns poucos irmãos podem estar desanimados ou contrariados, porque têm medo de que seus pecados ocultos se tornem conhecidos do seu discipulador. Irmão, se você está entre esses, fique sabendo que o Senhor Jesus diz que nada há em oculto que não seja revelado. Mas cedo ou mais tarde seus pecados são conhecidos, irmão. Você conhece aquele mandamento que diz, não farás para ti imagem de escultura? Amém? Quantos leram na Bíblia? Um dos 10 mandamentos. Isso também quer dizer, irmão, que você não pode esculpir para você a imagem de uma pessoa que você não é. Você quer demonstrar uma coisa e não é aquela coisa. A Bíblia diz que você não pode fazer isso. Por quê? Porque você será envergonhado e será reconhecido quem você realmente é. Então não adianta querer demonstrar uma coisa que você não é. Não tem jeito. Agora veja o que diz Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Irmão, você não arreda um passo. Você tem seus pecados conhecidos. E aí você começa a esconder e esconder, ao invés de procurar ajuda para largá-los, você não vai prosperar. Você não tira o pé da lama. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Amém? Então o Senhor Jesus preparou o discipulador para isso, irmão. Para você não também ficar contando o seu pecado para todo mundo, você conta para um. Vai lá com ele e abre seu coração. Para ele te ajudar em oração, para ele te ajudar, e não esqueça que o Espírito Santo está no meio disso. Foi o Senhor Jesus que estabeleceu o sistema, então ele é que vai garantir o sistema.
Ele é o garantidor do sistema. Então, por isso, não precisamos temer. Então, irmão, é importante que, entendendo o que o discipulado representa na nossa vida, abracemos isso de todo o coração. Outros até estão no discipulado, mas na defensiva. Se o discipulador dá uma orientação porque conhece o discípulo, ele logo, para aparentar uma coisa que ele não é, procura logo replicar e dar um monte de justificativa. Não faça isso, meu irmão. Assuma o erro. Você está diante de um amigo que quer abençoar a sua vida. Todos nós precisamos entender, todos nós, que não há nenhum de nós que não tenha fraquezas. Todos precisamos entender que não há nenhum de nós que não apresente defeitos. Deus nos fez perfeitos, mas a queda nos arrastou para uma situação em que apresentamos defeitos, apresentamos fraquezas, e isso só será corrigido na volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, então todos nós seremos novamente perfeitos. Mas agora, perfeito é só o Senhor. Saiba de uma coisa também, se você participa de má vontade do discipulado, você está criando legalidade para que os que virão debaixo de você também tenham má vontade para com o discipulado. Se você é um pastor e tem má vontade do discipulado, todo mundo que estiver embaixo de você vai apresentar má vontade. Se você é um líder, é um discipulador, todo mundo que estiver embaixo de você vai apresentar má vontade. Porque você está plantando isso. E chegará um tempo que nenhum dos seus descendentes espirituais quererá ser discipulado. Você também que teme ser discipulador, eu não consigo me ver como discipulador, irmão, não se preocupe. Discipulado é um aprendizado. A palavra discípulo significa aprendiz. Você vai aprender. E então vai chegar um momento que você vai sentir a vontade para transmitir a outros as grandezas do nosso Deus. Para você ser um discipulador, você precisa, antes de tudo, ser um discípulo. Depois você precisa ter uma experiência mínima de 1 ano de salvo. Você precisa ter entendido o valor do discipulado na vida de um salvo. Você precisa compreender o valor que tem. E precisa também saber ler para poder transmitir as lições. E aquele que não sabe ler, está aí um bom estímulo para aprender a ler. Vá para a escola, irmão. Vá para a escola. Algumas pessoas que dizem assim, mas eu sou muito velho. E papagaio velho não aprende a falar. Conversa fiada, irmão. Muitas pessoas entraram aqui nessa igreja que não sabiam ler e escrever. E porque queriam aprender a Bíblia, hoje estão lendo. Hoje estão lendo, graças a Deus. E então, quando a pessoa tem boa vontade, ela vai aprender sim. É uma questão de boa vontade. E aí, irmão, com o passar dos anos, você vai ganhar maturidade e vai ser transformado em um Barnabé. Muitos do que estão aqui, irmãos, vão brilhar como as estrelas no céu, com toda a intensidade. E aquele que não sabe ler, se esforce, irmão, procure uma escola, procure um irmão seu, um irmão evangélico. Olha aqui, eu comprei aqui essa cartilha de ABC, eu não sei se ainda existe, e me ensina aqui. Tenho certeza que ninguém se escusa de tirar 1 hora do seu tempo para dar uma ajuda durante o dia para um irmão que assim precisa. Irmãos, o mundo precisa de Cristo. Essa é a maior carência da humanidade. A humanidade precisa do Senhor Jesus. Misérias,
lares desfeitos, suicídios, vida na prisão, carência de tudo isso é falta de Jesus nas pessoas, e nós temos esse Cristo glorioso vivendo dentro de nós. Então, se temos esse Cristo glorioso vivendo dentro de nós, cumpre-nos edificá-lo dentro de nós, para que ele viva em plenitude em nós, e assim também nos cumpre levar aos outros. E é assim que seremos abençoados. É preciso nos submeter com toda alegria e de coração ao discipulado. E eu espero, irmão, que esse novo tempo de nossa igreja, eu espero que Deus ilumine cada um de vocês, a partir de agora, para compreender e aceitar essas palavras que vêm do coração de Deus para você. Afinal, o Espírito Santo falou através do apóstolo Paulo que tudo deve ser feito para a edificação de Cristo em nós. E falo com você que nos visita nesta noite. Sem Jesus, você sabe o mundo que você tem aí fora. Você sabe a guerra que você encara. E o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar. E nos salvar significa que uma vez que ele morreu na cruz, tudo que é dele passa a ser nosso. E diz a Bíblia, no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 8, que tudo que é de Deus, que o Senhor é dono de todo ouro e de toda prata. Então, irmãos, diz o Salmo 24, que a terra e tudo que nela se contém pertence ao Senhor. Então tudo isso é de Deus, e Ele dá a cada um que é filho dEle, e nos tornamos filho dEle, quando recebemos a Jesus como Salvador e Senhor. E a partir daí, Cristo será edificado em nós, para que o tudo de Deus seja revelado na nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que entra nessa noite, ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, está aí a maior oportunidade da sua vida, para que você leve vida e vida com abundância. Então, decida nesta noite andar com o Senhor. Decida nesta noite receber a Jesus como Salvador e Senhor.